A cidade de Silêncio Oco, um nome sussurrado, jamais pronunciado em voz alta. Aninhada entre colinas, envolta em névoa perpétua, era um lugar perdido no tempo. Seus habitantes, com rostos envelhecidos marcados por histórias não contadas, raramente se aventuravam além das fronteiras da cidade. Pois além delas, estendia-se a escuridão da Floresta dos Perdidos, onde lendas sussurravam sobre almas capturadas e sanidade destroçada. Silêncio Oco vivia sob o peso opressivo da lenda da floresta. Um lugar onde árvores antigas e retorcidas agarravam o céu, seus galhos contorcidos em formas grotescas. Um lugar onde a luz do sol não ousava penetrar, deixando apenas uma penumbra inquietante. Os moradores falavam de sussurros carregados pelo vento, de luzes fantasmagóricas piscando entre as árvores, de um silêncio tão profundo que gritava em seus ouvidos. Mas essas eram apenas histórias, folclore para assustar crianças e mantê-las longe da orla da floresta. O ar ficou pesado quando Ricardo se aproximou da borda da floresta. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se a própria floresta estivesse viva e observando. Os verdes vibrantes dos campos ao redor desbotaram para um amarelo doentio, a grama murcha e marrom. Era como se a vida estivesse sendo sugada do solo. O ar, antes cheio de grilos e cantos de pássaros, ficou em silêncio. Não havia sinal de vida, nem mesmo o zumbido de um inseto. Até o vento parecia se esquivar, deixando uma quietude inquietante em seu lugar. As árvores estavam imóveis, como se estivessem presas no tempo. Ricardo fez uma pausa, sua mão pairando sobre a antiga pedra coberta de musgo que marcava a entrada da floresta. Ele podia sentir a história pesada que a pedra carregava. Era um testemunho arrepiante, esculpido com símbolos arcaicos que lhe causavam calafrios na espinha. Símbolos que pareciam contar histórias de tempos esquecidos. Ele ignorou como se fosse o frio, afastando o crescente desconforto que corroía as bordas de sua resolução. Ele sabia que não podia voltar atrás agora. Ele respirou fundo, o ar denso e pesado, carregando o cheiro de terra úmida e folhas em decomposição. O cheiro era quase sufocante. Era o cheiro de coisas esquecidas, de segredos enterrados nas profundezas da terra. Segredos que talvez nunca devessem ser desenterrados. A luz do sol, já fraca, lutava para penetrar a densa copa de árvores acima, lançando sombras longas e distorcidas que dançavam e se contorciam ao seu redor. As sombras pareciam ter vida própria. Com um olhar final e desafiador para a cidade banhada nos últimos raios do sol poente, Ricardo cruzou a soleira e entrou na boca da Floresta dos Perdidos. Ele sabia que não havia retorno. Os sussurros, ele percebeu, não haviam sido silenciados. Eles apenas estavam esperando por ele. Ricardo seguiu em frente, suas botas afundando na terra macia e úmida, cada passo mais pesado que o anterior. O caminho, quase imperceptível sob um tapete de folhas em decomposição, serpenteava, conduzindo-o para o coração da floresta, onde a luz do sol mal penetrava. O ar ficou mais frio, o silêncio mais profundo, quebrado apenas pelo som de sua própria respiração e o esmagamento de folhas secas sob seus pés, criando uma sinfonia inquietante. Conforme o anoitecer se aproximava, pintando o céu em tons de laranja-sangue e roxo profundo, a floresta ganhava vida com sombras dançantes e sons misteriosos. As sombras se esticavam e se intensificavam, assumindo formas sinistras que dançavam na beirada de sua visão como se estivessem vivas. Os sussurros se intensificaram, girando ao seu redor como uma corrente fria e invisível, sussurrando segredos antigos e esquecidos. Ele tentou ignorar a crescente sensação de desconforto, dizendo a si mesmo que era apenas o vento assobiando entre as árvores, tentando manter a calma. Apenas os sons naturais da floresta amplificados por sua imaginação fértil, que parecia brincar com seus sentidos. Mas, no fundo, um medo primitivo começou a se agitar dentro dele, um medo que ele não conseguia racionalizar. Ele escolheu uma clareira para acampar,
Um pequeno pedaço de terra relativamente livre da vegetação rasteira que avançava, esperando encontrar algum conforto na familiaridade de um acampamento. A lanterna lançava um círculo de luz bruxuleante, fazendo pouco para penetrar a escuridão opressiva que pressionava de todos os lados, como se a noite estivesse viva. Enquanto juntava lenha para fazer uma fogueira, suas mãos tremiam levemente, sua confiança anterior diminuindo com a luz que se esvaía, deixando-o vulnerável e exposto. O fogo crepitou ao ganhar vida, lançando sombras dançantes que se esticavam e se contorciam, imitando as formas que ele tinha visto espreitando na orla da floresta. As sombras pareciam ter uma vida própria, movendo-se de maneira quase hipnótica. As chamas forneciam pouco calor, o ar ficando mais frio à medida que a escuridão envolvia a clareira. A sensação de frio parecia penetrar até os ossos, tornando cada momento mais desconfortável. Ricardo se aproximou do fogo, seus sentidos em alerta máximo. Ele sabia que precisava estar vigilante, pois qualquer descuido poderia ser fatal. O silêncio era quase insuportável, quebrado apenas pelo estalo ocasional de um galho ou pelo farfalhar de folhas. Cada som parecia amplificado, ecoando na escuridão. Cada som enviava um choque de adrenalina por ele, seus olhos disparando para as sombras, esperando ver algo emergir da escuridão. Ele segurava a lanterna com força, pronto para iluminar qualquer ameaça. Ele tentou se concentrar em pensamentos racionais, para se convencer de que não havia nada lá fora. Mas a mente pregava peças, criando imagens assustadoras. Mas os sussurros, as sombras, a atmosfera opressiva da floresta, tudo conspirava para destruir sua determinação. A névoa que se formava entre as árvores parecia esconder segredos antigos. À medida que as horas se arrastavam, ele se viu olhando para as chamas, perdido em pensamentos. As chamas dançantes eram sua única companhia. Ele tinha vindo para desmentir uma lenda, para provar que o medo nada mais era do que um fantasma. Ele queria mostrar que a coragem podia superar qualquer superstição. Mas, enquanto estava sentado ali, sozinho no coração da Floresta dos Perdidos, ele começou a questionar tudo o que achava que sabia. A dúvida começou a se infiltrar em sua mente, tornando cada sombra mais ameaçadora. A floresta estava mortalmente silenciosa. Até o vento, que antes sussurrava entre as árvores, agora prendia a respiração. O fogo havia se reduzido a brasas, lançando sombras longas e bruxuleantes que dançavam e se contorciam pela clareira. Ricardo estava sentado, encurvado perto das chamas moribundas, seus olhos examinando a escuridão impenetrável além. Ele tinha tentado se manter acordado, para permanecer vigilante contra o que quer que estivesse à espreita nas sombras. Mas o cansaço, aliado à atmosfera opressiva da floresta, finalmente o dominou. Suas pálpebras pesaram, sua cabeça balançando para frente. Um som repentino o despertou. Era um som suave, quase inaudível, acima das batidas de seu próprio coração. Um som de arrasto lento e deliberado, vindo de algum lugar além do alcance da luz da fogueira. Seu coração disparou no peito, sua respiração presa na garganta. Ele se esforçou para ouvir, seus olhos examinando a escuridão, mas ele não conseguia ver nada. O som de arrasto continuou, mais perto agora, circulando a clareira. Foi então que ele percebeu que era o som de passos, pesados e medidos, aproximando-se com uma lentidão enervante. Os passos arrastados pararam logo além da luz da fogueira. Ricardo prendeu a respiração, seus músculos tensos, todos os sentidos em alerta máximo. Ele podia ouvir seu próprio pulso batendo forte em seus ouvidos, um ritmo frenético contra o pano de fundo do silêncio assustador da floresta. Ele lentamente estendeu a mão para sua lanterna, seus dedos tremendo enquanto ele lutava com a pederneira e o aço. Uma faísca se acendeu, um pequeno ponto de luz na escuridão avassaladora. Ele ergueu a lanterna, a chama tremulando fracamente, lançando sombras longas e distorcidas que dançavam e se contorciam ao seu redor. E então ele viu. Um par de olhos,
brilhando com uma luz não natural, olhando para ele da escuridão. Não eram os olhos de nenhum animal que ele já tinha visto antes. Eles eram frios, desprovidos de qualquer emoção, cheios de uma inteligência arrepiante que lhe causou um arrepio na espinha. Ele tentou falar, exigir saber o que estava à espreita nas sombras, mas sua voz morreu em sua garganta. Os olhos permaneceram fixos nele, firmes, seu olhar queimando em sua própria alma.